Vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, com que se há de restaurar-lhe o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo do alqueire, mas no velador, e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Queridos irmãos, saúde e paz, sejam bem-vindos mais uma vez a este culto da semana de um feriadão longo, conhecido como Carnaval. Que você tenha aproveitado esses dias e, se Deus permitiu, estamos nos falando, vocês nos ouvindo, e esperamos juntos no próximo domingo, às 9 horas da manhã, estarmos na EBD presencial, e às 10 horas da manhã no culto matinal, e domingo que vem tem culto noturno, às 18 horas, com irmãos que vêm da igreja Manancial de Água Viva, lá de Oswaldo Cruz, aquela que nos cedeu o espaço para os batismos em dezembro. Pastor Marcos estará conosco num dia de comunhão. Guarde na sua agenda e convide pessoas para estarem juntos. Queridos, com a bênção do Senhor, vamos vivendo um dia de cada vez. No culto de hoje, você pôde cantar Que Grande é o Senhor, você cantou esse hino aí, Crer e Observar.
E o texto bem simples, conhecido de todos nós, que às vezes parece bobo esse texto. Você já conhece de cor, eu também. Né? Vós sois, né, o sal da terra e a luz do mundo. Nós encontramos Jesus no Sermão do Monte, já começando o sermão, capítulo 5 de Mateus. Ele começa então com as bem-aventuranças. Entre elas, bem-aventurados misericordiosos, que alcançarão misericórdia, os que choram, que serão consolados, os que têm fome e sede de justiça, que serão fartos, os pacificadores, que serão chamados filhos de Deus, e assim vai. Logo depois desse bloco das bem-aventuranças, Jesus então fala sobre dois elementos fundamentais, primordiais, que nós precisamos. Então nós encontramos logo de cara Jesus falando assim: vós sois o sal da terra. Ele não estava dizendo no futuro que vocês serão. Ele estava dizendo para os seus discípulos essa palavra para nós: vocês são o sal da terra. Vale ressaltar que Jesus não fala no singular. Jesus fala na segunda pessoa do plural: vós sois. O que isso nos ensina? Que esse trabalho é comunitário. Por mais que nós sejamos cristãos individualmente, eu, você, a igreja, a congregação, o corpo de Cristo, ela tem a grande função de ser sal na terra. Essa palavra, irmãos, não é novidade para você que me ouve. Já preguei sobre ela várias vezes. Mas às vezes, por tanto a gente pregar ou a gente tanto ler, e o Sermão do Monte é quase que algo dentro dos evangelhos, você deve conhecer quase que de cor o Sermão do Monte, é necessário que você entenda que por mais simples ou simplista que sejam as palavras de Jesus, elas são sempre profundas. Jesus sempre usa eventos, situações do seu tempo. E o sal, irmãos, ele tem duas funções. Ele tem a função de conservar, lembrando que nos tempos que não existia geladeira, com refrigeradores, em países quentes, lugares quentes, era o sal que ajudava a preservar a carne e o peixe. Se você pensar no tempo de Jesus, as margens do Mar da Galileia, que lá se pescava, era de lá que era o entreposto, eu vou usar essa expressão, Cafarnaum, então, era essa cidade. De Cafarnaum até Jerusalém, acho que estavam quase 60 quilômetros. Você imagina fazendo aquilo ali com jumento, com cavalo, com carroça. Então você salgava o peixe, conservava para poder chegar até lá. E isso acontecia com outras coisas também. Então, nós somos sal da terra para conservar a terra, para proteger a terra da corrupção, da maldade, do roubo, da violência, da mentira, da fofoca, da difamação, do partidarismo, das brigas ou qualquer outra coisa, do adultério. Se eu sou casado e sou há 30 anos com Rosane e você sabe disso, e fiel à minha esposa, eu estou sendo sal no meu casamento, preservando o meu matrimônio, preservando a felicidade da minha esposa, a felicidade dos meus filhos, a felicidade da minha família, dos meus parentes e da nossa comunidade de fé e da sociedade como um todo. Você também. Então nós somos o sal para conservar nosso caráter, a nossa integridade, a nossa santidade, a verdade. Quando nós vivemos na verdade, nós estamos conservando a verdade. Se você que me ouve é mentiroso, você não está sendo sal. Quando nós pensamos no sal também, nós pensamos naquele que tempera. Quando Jesus fala do sal, ele está falando de pouca coisa. Por quê? Porque numa grande panela de arroz, você não bota a mesma quantidade de sal. Bota. Você tem que ir dosando. No feijão, na carne. Então o sal, ele é sempre em pouca quantidade para poder temperar maior quantidade.
A igreja, irmãos, como sal da terra, ela sempre será menor do que o mundo. E se você lê os evangelhos, e esse próprio Sermão do Monte fala de que a porta é estreita e poucos passarão por ela. Larga é a porta da perdição. Estamos aí, mais um feriadão, o povo na farra, o povo nas baladas, o povo nas dancinhas, o povo nos blocos, naquilo que eu falei quarta-feira, não, domingo passado, perdão, as liturgias de cada bloco, as procissões, os ídolos, os pastores, os profetas, né, o ministério de adoração, eles estão aí, porta larga. Porta larga significa que passa muita gente ao mesmo tempo. Porta estreita significa que é um de cada vez, porque a salvação é individual. Então, este sal, ele está presente, mas ele não é perceptível. Quando é que eu e você percebemos o sal? Se tiver insossa a comida ou se tiver salgada. Aí você vai dizer assim, essa pessoa que fez botou pouco sal. Ou essa pessoa botou muito sal. Mas se a pessoa acertou na dosagem, o alimento, ela valorizou o alimento. E uma das coisas que eu não gosto nem de comida salgada nem insossa. Sempre equilibrado. Pensa num arroz fresquinho. Quem é boa aqui em casa nisso é Milena. Faz um arroz fresquinho, gostoso, que você come lá purinho. Aí na temperatura, no tempero certo. Aí você valoriza o quê? O arroz. Você nem lembra do sal. O grande problema, muitas vezes, de uma igreja que não é de Jesus, no decorrer de 2000 anos de história, é que ela quer aparecer demais. Aí ela salga ou fica insossa. Ela estraga o ambiente. Esses são os fariseus para qual Jesus pregava, falava. Os religiosos, os mentirosos, pessoas que estão anos e anos dentro das igrejas, sentados nos bancos, achando que são donos de alguma coisa, e eles são pessoas insossas. Não temperam a vida de ninguém. E outros são salgados. Já viu pessoas salgadas? Pessoas que quando chegam, elas não trazem algo bom, elas estragam o ambiente. Pessoas que não conservam a comunhão. Então, nessa noite, e eu estou gravando aqui, hoje é terça-feira à tarde, nós fizemos um retiro aqui no sítio, com pessoas da minha família, alguns irmãos da igreja também, pensando já nos retiros que vamos fazer aqui esse ano, se Deus permitir, né? Acampamentos com os adolescentes, mensageiras, jovens, vamos fazer um movimento também com os casais da igreja, enfim, com as mulheres da igreja, homens, a igreja como um todo. Aí estamos planejando tudo isso. Precisamos, diante de tudo que vivemos, saber que no dia de hoje, quer seja eu gravando aqui, você vendo na quarta-feira, ou hoje, quarta-feira, que nós precisamos cumprir a nossa missão. Não é uma alternativa. Vós sois. Então quem é nascido de Jesus já é. Se você é discípulo de Jesus, você é sal. Você e a luz que a gente vai falar agora. Então, Jesus fala de coisas simples. Quando ele vai para a luz, vocês sois a luz do mundo. Primeiro ele fala da terra. Segundo ele fala do mundo. As duas coisas estão interligadas. Por quê? Porque o evangelho é para ser pregado, é para ser vivido. Quando você fala da luz, você vai na criação. E disse Deus, haja luz. Foi a primeira criação de Deus. Quando nós encontramos Jesus, ele vai dizer, eu sou a luz do mundo. Vocês viviam em trevas e encontraram a luz e vivem na luz. Nunca mais andarão em trevas. Por isso, não existe esse papo de desviado. A pessoa que encontrou a luz de Cristo, foi iluminado pelo Espírito Santo, nunca mais ele vive em trevas. Ok? Porta estreita. Cuidado para você não ficar aí batendo na cabecinha dos outros, nos ombrinhos das pessoas que estão aí, como nos dias de hoje, cheio de gente aí adorando Satanás, mas que já teve sentado na igreja, mas não andou com Jesus. Não foi transformado pelo poder de Jesus. Espero que um dia sejam. Ok? Aí vem depois aquele papo falando, estou voltando para Jesus. Esquece isso. Isso não existe. Nós somos luz para iluminar. Quando Jesus fala de ser luz, fala daquilo que é importante, porque a luz que produz fotossíntese. Eu estou aqui cercado de árvores aqui.
tem um rio aqui atrás de mim e tudo mais. A fotossíntese é produzida todo dia. O sol, né, as plantas produzem oxigênio. Então, se nós somos luz, nós oxigenamos os lugares. Não intoxicamos. Você é uma pessoa tóxica? Você convive com pessoas tóxicas, aquelas pessoas pesadas, fofoqueiras, mau caráter, gente ruim, gente pessimista, gente mentirosa, hipócrita. É difícil demais. Então, luz é para produzir ambientes tranquilos. Eu não gosto de lugares muito fechados. Como é bom você morar numa casa arejada, né, a luz do sol entrar na sua casa. Como é bom você estar num lugar amplo, não é? A igreja tem essa missão. E ela tem cumprido há 2000 anos. Então somos a luz do mundo para iluminar o caminho, para mostrar o caminho. Quando nós olhamos para as igrejas de um modo geral, principalmente as católicas, elas, como diz o texto, né, você pega a luz para botar no velador, para iluminar a casa, e você pega, e uma cidade é colocada sobre o monte para iluminar. Então as igrejas eram plantadas em lugares mais altos. A igreja da Penha, que eu sempre dou a referência, ali perto de nós mesmo, acho que é na rua Sanatório, tem uma igreja católica que fica na parte mais alta lá, bonita. Se eu não me engano, em Quintino, ali ao lado do Guanabara, se você passar ali, indo para a linha, você vai ver uma igreja católica num monte lá bonito, tem umas palmeiras na frente. Por quê? Porque ela apontava para o céu. A torre que você encontra nas igrejas, independente das nossas divergências teológicas, elas apontam para o céu. Então a igreja era a referência da casa de Deus e continua sendo. Então somos luz para iluminar, é para ser visível, é para brilhar como um farol. E no final do culto a gente vai cantar como o farol que brilha à noite. Então, eu e você iluminamos as vidas das pessoas. Sendo luz, a gente é referência, igual o farol. Ele fica lá numa montanha no meio do mar, numa ilha, para quê? Para que os navios, as embarcações saibam que ali tem um farol. Pode ser um socorro, avisando que está a terra chegando. Então a gente é referência, você é referência. As pessoas podem te seguir, lá vai a mulher de oração, lá vai um servo de Deus, lá vai um profissional excelente. Meus irmãos, estamos vivendo um tempo que Deus está revelando tanta coisa ruim, podre, dentro das comunidades de fé, de gente que aparentemente é crente, mas não é, são religiosos apenas. Pessoas que vivem na comunidade de fé enganam. Nesses últimos dias, conversando outro dia, fiquei sabendo de uma situação que já é pública, mas eu mesmo não sabia, não sou muito ligado às redes sociais, que uma ex-membro de nossa igreja, PIB de Cascadura, e ex-líder também há alguns anos, hoje assumiu a homossexualidade. Como pode? Como pode? A homossexualidade é incompatível com a palavra de Deus. A relação homoafetiva é pecado. A relação homoafetiva, ela está contra a vida. O sexo é feito com um homem e uma mulher. Ponto. É só um homem e uma mulher que geram outra vida. Duas mulheres não geram outra vida e dois homens não geram outra vida. Mas essa pessoa ficou durante alguns anos na PIB de Cascadura, sendo liderança, e não era convertida. Entenderam? Quando nós pensamos e entendemos a seriedade do Evangelho, a gente tem que pensar que não é brincadeira. E como você tem vivido a sua? Está iluminando ou quer aparecer na ribalta? No altar que é de Deus, as pessoas querem aparecer, como os fariseus faziam, ou como no Sermão do Monte, Jesus disse assim, aqueles que ficam nas praças, os fariseus orando e tudo mais, eles já receberam o seu galardão. É igual aquela galerinha que gosta de cantar e gosta de receber palmas, né? Fazendo do altar de Deus a ribalta para ser adorado. Às vezes a maioria dessas pessoas não cantam. Já falei isso. As pessoas acham que porque é para Deus a gente faz desafinado de qualquer maneira. Nós precisamos entender que em tudo isso a luz, ela não é nossa. Vós sois a luz do mundo porque Jesus é a luz. Ele é a luz original. Nós somos a luz, o que? Derivada. Nós somos derivados de Cristo. Qual é o exemplo que eu sempre dou? O sol e a lua. O sol é Jesus, a lua é a igreja. A lua reflete a luz do sol. E no decorrer das estações, ela tem os seus as 4 estações. Quando nós pensamos e entendemos que a criação nos ensina, nos mostra caminhos, eu e você, atentos em Jesus,
caminhamos com fé. Nesse ano de 2023, vamos trabalhar muito, já estamos trabalhando para que os 90 anos de nossa igreja seja festejado com muita alegria. Para que o nome do Senhor seja glorificado, para que a PIB de Cascadura, mesmo não estando no monte, ela possa iluminar o bairro de Cascadura. Talvez resgatando um tempo de sua história ou vivendo algo que nunca viveu. Porque o que acontece? Em muitas igrejas hoje, irmãos, as pessoas querem ser a luz e querem ofuscar a luz de Jesus. Elas que são importantes, os apóstolos, os pastores, os ministérios, tal, o coral. O que seria da igreja se não fosse o coral tal, se não fosse a família tal? Vocês sabem que eu critico muito isso? Nós somos condutores dessa luz, cooperadores de Deus. Assim nos ensina a palavra. Aí no final desse versículo, ele vai dizer assim: para que as pessoas glorifiquem ao Pai, vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. As pessoas nos veem todos os dias, mas as boas obras, irmãos, não tem nada a ver com coisinhas mundanas, de pessoas prestativas. Nossa, a pessoa é tão maneira, tão legal. Jesus não está falando disso. Jesus está falando, ele já fala das bem-aventuranças, e Jesus está falando do fruto do Espírito, que o apóstolo Paulo vai destrinchar para a gente lá em Gálatas. E ano passado eu preguei uma série de mensagens sobre eles, os 9 características, né, do fruto do Espírito. Está falando de boas obras espirituais. Essas boas obras foram preparadas antes da fundação do mundo. Vocês sabem que eu gosto dessa expressão. Jesus já me amou, já me escolheu antes de eu nascer, antes de você nascer, antes do mundo existir. Aprenda isso, a gente está falando de eternidade e é para lá que a gente vai. E diante das coisas que estão acontecendo, meus irmãos, está muito próximo a vida de Jesus, esteja preparado. Não perca tempo com coisas desnecessárias, viva a sua vida de santidade. Pregue o evangelho para as pessoas. Viva o evangelho acima de qualquer coisa. Aí essas boas obras vão glorificar quem? O Pai que está no céu. Quem vai glorificar? Os de fora. As pessoas vão dizer assim: caramba, isso é de Deus. Essa pessoa não consegue fazer isso. Ou daquelas pessoas que antes de Jesus tinham uma vida totalmente destruída e veio Jesus e iluminou, temperou a vida dela. As pessoas dizem assim: só mesmo Deus podia transformar a vida daquela pessoa. Isso aconteceu comigo e com você. Então, no dia de hoje, nessa tarde aqui para mim, nessa noite, quando você vê, ou no decorrer do dia, que eu e você sejamos sal e luz, aqui na terra onde o Senhor nos plantou, conservando as pessoas, conservando as nossas vidas, temperando a vida das pessoas, sendo palavras de cura, terapêuticas, profetizando bênçãos, iluminando as pessoas. Porque quando a gente ilumina o caminho da pessoa, ela não tropeça, ela não cai, ela enxerga direito, ela lê direito. Queridos, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, a sua família, e vamos continuar seguindo em frente um dia de cada vez, ok? Estamos com projetos para esse ano de 2023, estejamos juntos, precisamos nos unir cada vez mais. Continue fiel ao dízimo e às ofertas. Estamos chegando ao final de mais um mês também curto, com muitas viagens, muitos feriados, mas não deixe de cumprir, para que em todo o tempo nós honremos a soberania do Senhor e o sustento que vem de Deus. Tá bom? Um grande abraço, fique na paz e até lá. Crianças para serem usados pelo Senhor Jesus nesse tempo, nessa geração. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Oh, Jesus, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me.
Usa-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, sim, Senhor, enche-me e usa-me, sonda-me, sonda-me, Senhor. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, Senhor. Transforma-me, enche-me e